Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pregador do mato, pastor Stanek, em mais uma exposição bíblica, dessa vez, 1 Samuel, capítulo 24, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, desde já um abraço a você que nos acompanha, você que está chegando aí agora, um abraço, Deus te abençoe, não esqueça de compartilhar, dar o seu joinha, nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Terminamos o capítulo 23, amados, Davi sendo cercado, e quem está cercado pede socorro. No final do capítulo 23, Davi está no morro, e Saul vai cercando esse morro, e Davi vai ficando sem saída, em aperto, em apuro. E Deus dá o livramento. Assim que nós terminamos o capítulo 23. De repente nada. Providência de Deus. Chega o mensageiro e diz: os filisteus estão atacando com ímpeto, ou seja, com violência. Então Saul desiste. Ele é obrigado a desistir de Davi para poder socorrer os seus, a sua família, o seu reino das mãos dos filisteus. Então Saul volta e Davi fica em liberdade. Deus tem as suas formas de nos livrar, nos socorrer. Depois o salmista Davi vai dizer assim: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Eis que nem dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é um guarda fiel. Amados, assim nós terminamos o capítulo 23 e estamos entrando agora no capítulo 24. Mas eu quero pontuar aqui, porque do capítulo 20 ao 26, Davi vai estar fugindo. Vai estar fugindo de Saul. Até que no 27 ele decide voltar para Gate, para a terra dos filisteus. O que eu quero pontuar, eu preciso pontuar, isso aqui não pode passar, é que Deus usa pessoas para nos socorrer. Deus usa pessoas. Deus tem os seus vasos, os seus instrumentos, as pessoas que Ele usa para nos socorrer. As pessoas que nos dão os avisos. Deus usa profetas para nos socorrer. Não fique esperando um anjo resplandecente, um extraordinário, não. Deus usa pessoas para nos socorrer. Nós clamamos e Deus nos socorre. Eu tenho a minha experiência. Eu vou resumir o máximo aqui. Eu estava orando, pedindo a Deus socorro, 104 quilos, gordo, barrigudo, pedindo a Deus, não tinha mais saúde. Acordava cansado, deitava cansado, trabalhava cansado. Eu não tinha mais saúde. Isso pode servir de experiência para você que está talvez enfermo, pedindo: Deus me socorre, o que eu faço? E talvez Deus vai estar me usando aí para te curar. E eu estava: Senhor, eu não posso continuar assim, eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar minha família, socorro. O outro salmo aqui, o Salmo 18, verso 6, Davi diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, e seus ouvidos aos seus ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Clama a mim, responder-te-ei. E eu gritava socorro. Senhor, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais saúde. E eu abri uma rede social na internet e me parece um médico, parece chinês, não sei se é chinês, coreano. Ele disse: 10 benefícios se você parar de comer açúcar. Você vai até rir, né? Às vezes, eu estou falando que Deus usa pessoas. E às vezes nós não aceitamos o socorro de Deus. Não aceitamos, não. Não, vou ficar esperando o anjo. O anjo brilhoso, brilhante. Não aceito o socorro de Deus. E quando aquele médico disse 10 benefícios se você parar de comer açúcar, ele foi detalhando os benefícios, os males que a açúcar provoca. E era justamente os males que estavam sobre o meu corpo. Eu parei de comer açúcar. Claro que literalmente não se pode parar de comer açúcar. Aí fui estudando sobre o açúcar. O nosso cérebro ele tem uma busca desenfreada por satisfação e prazer. E os doces dão essa satisfação. A açúcar, ela dá essa sensação de alívio, de prazer. Até estão botando a desculpa aí da ansiedade. Não. Se está comendo muito doce, não é ansiedade, é o vício da açúcar. Açúcar vicia mais do que a cocaína. Eu fui pesquisando, fizeram uma pesquisa com ratos, colocaram os ratos para comer, para
um montinho de cocaína, um morrinho de cocaína, depois um morrinho de açúcar. E 94% dos ratos largaram a cocaína e migraram para açúcar, que é uma droga. Aí o médico foi explicando, tem açúcar da fruta, mamão, banana, tem açúcar, mel, tem açúcar. E também não pode comer fruta demais, por causa da frutose. Aí Deus falou para mim, é isso. Aleluia. Amados, comecei a fazer o tratamento, parei de, são 4 armas brancas, açúcar, sal, trigo e o arroz. Açúcar, sal, trigo e o arroz. Você sabia que o arroz vira açúcar? Você sabia que você come muito arroz porque é viciado no açúcar? Tem que educar. O seu intestino tem que exercer o autogoverno. É uma colher de arroz. Hoje em dia eu sou educado para comer arroz. Aquilo vira tudo açúcar. Tem gente que come quase uma panela de arroz. Aí Deus usou, não foi nem não sei nem se ele é crente. Sei que eu peguei, ó, apliquei, porque na hora que ele estava fazendo a exposição lá eu peguei, apliquei, perdi 17 quilos, falta pouco para me voltar ao peso ideal. Deus fala. E agora você não vai ignorar isso. Deus está falando com você. Está aí sem saúde, pedindo socorro. Amados, a Bíblia diz que o tolo, ele passa e sofre a pena, sofre o dano. Depois não adianta clamar. Nosso corpo é para a glória de Deus. Dá uma olhada aí se seu corpo está glorificando a Deus. Tem gente que, a gente falando assim, aí vai dizer gordofóbico. Tem nada a ver, tem nada a ver. Eu estou falando da experiência minha, que eu clamei o Senhor por socorro e Ele me socorreu. Eu estou passando para frente. É uma experiência. Uma experiência gostosa, que mudou. A minha saúde hoje é outra. A minha mente melhorou tudo, melhora tudo. Experiência. Ouvimos dizer de um homem que estava pendurado numa corda a 1 metro do chão, à noite, clamando a Deus, socorro, socorro. E Deus disse para ele, larga a corda, rapaz. Você sabia que ele não largou, passou a noite toda pendurado, quando vem nascendo a alva. Que sufoco, que sofrimento, por ignorar a voz de Deus. E não é uma voz arrogante, a voz de Deus é mansa e delicada, suave. Ele está falando contigo agora. Então Davi vai buscar por socorro. Em vários salmos ele vai estar falando aí. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Salmo 34, verso 19. Amados, já entrando aqui no capítulo 24, nós já conseguimos eliminar, estudando na classe domingo passado, sobre essa perseguição, chegamos ao entendimento de que Davi não está correndo com medo de Saul. Ele não tem medo. Ele enfrentou um leão, um urso, um gigante. E Saul é peixe pequeno, como diz aí o ditado. Alguns dizem é pinto. Saul não é o problema para Davi e seus homens. Eles vão lá, vencem os filisteus e Davi já tem experiência de guerra. Deus luta ao lado de Davi. Então ele não está correndo com medo de Saul. Ele está correndo para não tocar no ungido de Deus. Para não tocar no ungido de Deus. Muitas das vezes nós temos que correr como filhos para não tocar nos nossos pais. Já aconteceu contigo? Acontece. Acontece. Porque existe palavras de Deus a esse respeito. Honra pai e mãe. Maldito aquele que desprezar pai e mãe. Há uma proteção de Deus aos pais. Então, nós já se vimos correndo para não tocar em nossos pais. Pastor, por que o senhor chegou a essa ideia? Porque Davi tinha Saul como pai. E Saul chamava Davi de meu filho. Você vai ver aí nos textos. Ele tinha Saul como pai. Então ele não quer tocar no seu pai. E entra outra questão, ungido de Deus. Foi ungido de Deus. Você está correndo para não tocar no seu pastor? Com a língua? Você está aceitando acusações contra o seu pastor? Que é ungido de Deus? Corre!
Eu falei aqui, se não me falha a memória, na outra exposição, 3 homens que venceram correndo. Davi é um deles. O outro é José do Egito e o outro é o profeta Elias, correndo de Jezabel. Corre para não tocar no ungido de Deus. Corre para não tocar nos seus pais. Outro dia um garoto diz, um garoto novo, 13, 14 anos, eu morro, mas eu não falo com esse cara. Falou assim do pai. Já morreu, já está debaixo da terra, novo. Você está correndo para não tocar nos seus pais? Aleluia. Está correndo para não tocar no ungido de Deus, não receber acusações, não fazer fofoca, levar para frente acusações contra o ungido de Deus. É bom nós pontuarmos isso aqui. É uma exposição bíblica e Deus vai nos ensinando. Eu gosto de ver uma exposição com aplicações. E Deus tem nos dado essa graça de fazer aplicações. Isso não sou eu não, isso vem de Deus. Muitas coisas que eu nem anoto aqui. Mas aí Deus me dá na hora. E a gente vai passando para os nossos ouvintes. Então Davi, ele tem Saul como seu pai. E está fugindo. É um camarada que não tinha medo. Ele ataca os filisteus, ele não tem medo. Lá na frente, até o exército bem preparado de Davi vai vencer o exército numeroso de Absalão. Deus está com o homem. Um homem persegue 1000. Foi escrito isso. Foi escrito isso. Se tiver com Deus. Agora sem Deus, 1000 vai fugir de 1. Isso está lá em Deuteronômio. Deuteronômio. Castigos pela desobediência, bênção e castigo. Sucedeu, versículo 1 do capítulo 24, sucedeu que voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Aí você dá a nós aquela ideia de um desertão, uma terra seca, um lugar, um sofrimento, andando na areia. Pode tirar essa ideia. Davi está sob os cuidados de Deus. Se você olhar esse lugar aqui, dá uma pesquisada na internet, aí é um lugar que tinha fonte. Era plantação de uvas. É um lugar maravilhoso. Até hoje parece que tem uma fontezinha de água lá. Mas na época tinha uma fonte muito grande. E é nos termos de Judá que Davi está. É esse lugar aqui. Ele está fugindo de Saul. Davi tem apoio. Certamente ele tem pessoas que levam mantimentos. Você lembra que Jonatas foi visitá-lo? O filho de Saul, seu amigo. Davi tem as provisões que ele levou dos filisteus na cidade de Keila. E certamente está lá debaixo daquelas árvores frutíferas, aquela corrente de água que parece uma cachoeira, um oásis, comendo churrasquinho de ovelha, de carneiro, de boi. Eita maravilha, tira essa ideia de um Davi. É claro que ele passou por momentos difíceis, isso não pode se negar, mas teve momentos bons. Momentos bons. É a nossa vida, é altos e baixos. Lá na frente Salomão, não sei que diversidade que Salomão passou, mas ele diz assim, na bonância, goza. Faz churrasco. Compra bolsa, mulher, negócio de bolsa, compra bolsa nova, roupa, passeia. De forma que glorifique a Deus. Mas ele diz assim, na adversidade, considera. Não é murmura, não é blasfema contra Deus, não. Considera. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Que nos livra da fornalha, mas também nos livra na fornalha. Nos livra da aflição, mas também nos livra na aflição. Deus é o mesmo. Olha só, amados. Nessa perseguição, eu gosto de ler o texto, por exemplo, estamos falando dessa perseguição, então a gente vai até o capítulo 26. Vamos lá, vamos fazer uma apanhada em todo, até essa perseguição acabar, até Saul morrer. Aí vamos ver lá na frente, ó, que Saul não estava sozinho nessa guerra. Tem gente que pensa que era só Davi matar Saul e acabou, está resolvido. Ele assumiria o reino de Israel. Jonatas tinha a ideia que ele revelou para nós no outro capítulo de ser o segundo, subordinado a Davi. Até acredito. Mas não era só Jonatas.
Jonatas nem ia na perseguição contra Davi. Mas tinha 2 filhos de Saul, que vão aparecer lá na frente, que eu creio que eles iam perseguir Davi. Eles perseguiam Davi junto com Saul. Na morte de Saul vai morrer ele e mais 3 filhos. Olha só. Vamos ver aqui o texto que vai falar sobre a morte de Saul. É o capítulo 31, versículo 2. E os filisteus perseguiram a Saul. Então Saul foi perseguido, ele fugiu, ele correu dos filisteus. Os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua. Então esses 2 camaradas aqui, com certeza, eles estavam fechados com o pai, perseguindo a Davi. Abinadab e Malquissua. Eu estou trabalhando possibilidade. Possivelmente eles estavam junto com o pai, perseguindo a Davi. É claro que Jonatas saiu fora. Jonatas tinha outra visão. Mas esses 2 estavam com o pai. Então é bom a gente ir juntando esses detalhes. Olha só o estudo. Eu fiz um apanhado aqui nesse lugar, chamado Engedi, onde Davi estava, nascente do Cabrito. É um oásis, localizado no oeste do Mar Morto. Um oásis. Frutas, água. O povo de Israel, né, andando pelo deserto, de repente um oásis. Aparece um oásis. Amados, lidando com Deus, o Deus que nós servimos, ele pode criar um oásis no deserto, a hora que ele quiser. Não estou dizendo que ele fez isso, mas ele pode. Está lá um deserto e Deus diz, haja um oásis. Pode. Ele tem todo o poder, não existe o impossível para ele. Então Davi está aos cuidados de Deus. Provido de tudo. Água, comida, roupa, tudo. Deus está providenciando tudo para Davi. Aí Saul fica sabendo, Davi está nesse lugar. Ah, vou lá. Agora eu pego ele. Volta de perseguir os filisteus e não... A ambição de pegar Davi nem descansa. Saul vai reunir 3.000 homens escolhidos. Quer dizer, homens selecionados para caçar. No versículo 2. Homens selecionados para caçar. Todo exército tem seus especialistas, não é verdade? Por exemplo, Josué separou 30.000 homens para uma missão, sair à noite, para cercar por detrás a cidade de Ai. Então um homem selecionado não podia ter medo de bicho-papão, medo de saci-pererê, medo da véia, a véia que diz que tem lá em Minas Gerais, a véia que aparece na estrada à noite. Esses homens, aqui é um homem selecionado de caça, para caçar. No exército, na polícia, tudo tem especialista. Assistimos há pouco tempo uma caça a um homem, e é uma polícia selecionada. Vimos na história de Alexandre o Grande, selecionou homens. Havia um povo que ele não conseguiu dominar, porque eles habitavam nos altos das pedras. E de lá o exército mandava flechas, enfim, ninguém conseguia atacá-los. E esse homem selecionou uma equipe, se não me falha a memória, uns 100 homens, que escalasse a montanha. Alguns morreram, mas outros conseguiram. E a missão era chegar acima. Era uma montanha tão alta e eles tinham que chegar acima da onde ficava o tal do príncipe. E eles chegaram acima. E deram um sinal. Quando eles deram um sinal lá, aí eles gritaram por cima. Quando os homens, o príncipe sai e vê que eles estão por cima, eles se renderam. Eles pensaram, os deuses deram asa a esses homens. Pensamento do ímpio, né? Se renderam. Então aqui são homens que Saul, eu estou enfatizando isso, para você entender o que são homens selecionados. Não é qualquer um, é selecionados. 3.000 homens selecionados para caçar Davi. Homens que entendem de floresta, de rastro. Eu estou aqui no meio do mato, aqui, que eu não entendo nada de rastro. Mas o camarada que estuda, que tem
pegada de animal. O que é animal que passou aqui, ele sabe. Estudou para ele é selecionado. Então Saul vai selecionar esses homens. E ele vai caçar Davi. Vai caçar Davi, vai caçar. E vai até lá no cume dos montes, onde as cabras montesas, aquelas cabras que gostam de pastar no fim, aqui tem um monte bem alto aqui, no cume, lá no finalzinho do monte. Saul vai lá, com esses homens, cansado. A Bíblia diz, Deus não entregou Davi a Saul e nem seus homens. Deus é terrível. Deus é terrível em suas obras, em seus feitos. Como é que não se acha rastro de quase 600 homens, mais Davi? Os homens especialistas nisso. Então Saul vai procurar e vai dar-lhe uma dor de barriga. E a Bíblia diz que ele vai entrar numa caverna. A expressão cobrir os pés, para cobrir os pés. Na época não tinha vasos. Ele está num lugar de cavernas. Não é um lugar de habitação, de moradia. E ele vai entrar nessa caverna para aliviar o ventre. Fazer o número 2. Assim, para não ser... para minimizar o assunto. Ele vai entrar lá para dormir? Não. Certamente quem já fez no mato sabe como é que é. Dependendo da roupa que tiver, tem que tirar. Talvez Saul tirou a possibilidade, né? Ele tem que trabalhar em cima de possibilidade, tirou alguma peça de roupa, colocou em algum lugar próximo. Quem está no claro não vê quem está no escuro. E alguém está dentro da caverna e Saul entra e não vê. E o homem tem ele vai longe, né, para fazer esse tipo de coisa. Ele não... Se os homens estão aqui, por exemplo, tem um montão de mictório aqui, ele vai no último. Ele sempre vai longe para fazer essas coisas, fazer necessidade. Está sempre o mais longe possível. Então, sendo o homem, conhecendo, nós vamos ver que Saul entrou de caverna dentro. Ele foi lá para o fundo da caverna. E tinha alguém lá de algum buraco, de alguma situação, viu Saul. Viu Saul e falou agora. Aí voltou a Davi. Davi devia estar com seus homens do outro lado da caverna, escondido por Deus. Assim, a nossa imaginação, a gente tem que imaginar. São 600, quase 600 homens. Deve ser uma zoada de homem. Deve ser uma zoada. Isso aqui não é de noite. Mas Deus, quando Ele livra mesmo. Teve um testemunho que a minha mãe contava. Os homens queriam entrar na igreja, roubar, fazer mal às irmãs. E eles procuraram a igreja o tempo todo. Acabou o culto, os irmãos foram para casa. E Deus tirou aquela nuvem de proteção da igreja. Eles encontraram a igreja. E na hora que eles entraram na igreja para fazer arruaça, os irmãos já estavam em casa. Eles viram um olho que estava sobre eles. E eles até se converteram. Deus tem suas formas de guardar. Você imagina 600 homens. E Saul estava perto. Mas Saul com seus 3.000 também é um barulho. Eu não sei quais coordenadas que Davi dava para esses homens. Tinha também uns sentinelas, mas aqui não fala de sentinela. Aqui fala de algo inusitado. E Saul está perto de Davi, muito perto. Por exemplo, aqui se tiver uma pessoa lá no pico do morro, se falar alto eu escuto. Ainda mais quando a gente está no deserto assim, se abrir um som, a gente escuta. De vez em quando, o vizinho solta um som lá, e eu não posso nem gravar meu vídeo, fazer exposição. Outro dia eu vi, quando cheguei aqui, o som estava ligado, e aí entra no vídeo e no microfone. Eu orei a Deus, fiz a exposição todinha. Quando eu terminei, o som voltou a tocar. Eu estava me preparando e orando, pedindo a Deus. Aí o som parou. Quando eu terminei, o som voltou. Deus é Deus. Então eu só quero te levar a raciocinar.
Eles estão próximos. E Saul vai aliviar o ventre. Nós vamos ver essa expressão aqui. Versículo 4 ao 7. Ele vai entrar na caverna para aliviar o ventre. Ele está destacado do exército. Ele está sozinho. Ele entrou numa caverna dentro. É claro que as cavernas são cheias de buraco. Se você já entrou em uma, você sabe. São cheias de buraco. Quem está no escuro vê quem está no claro. Quem está no claro não vê quem está no escuro. Eu acredito que Davi está do outro lado. E chega... Não, vamos falar da expressão cobrir os pés. Qual outro texto que fala sobre isso? É quando é morto aquele rei obeso. Eu vou ler o texto aqui. E saindo, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. Juízes 3, versículo 24, quando Eude mata aquele rei obeso, fecha a porta, e os seus servos diz, ele deve estar fazendo a necessidade fisiológica. Então aqui é a mesma situação lá de Saul. Agora você imagina alguém indo a Davi dizendo, Deus te entregou o seu inimigo nas suas mãos. Vai lá e mata. Mata o teu inimigo. Agora, se Davi mata Saul, podia matar, ninguém ia ver. Podia degolar Saul. Não ia nem gritar. Alguém chega e diz, Deus entregou Saul nas suas mãos. Amados, nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda oportunidade que vai aparecer vem de Deus. Há caminhos que parecem bons aos olhos do homem, mas o fim é a morte. E o camarada chega influenciando Davi. Deus entregou seu inimigo em suas mãos. Às vezes as pessoas nos influenciam a fazer coisas e usando o nome de Deus. Há um caso diferente, mas eu fui influenciado a casar com uma moça. E todos da igreja, até mesmo irmãs, anciãs, que se diziam profetas do Senhor, numa época atrás, isso faz muitos anos, essa é a moça que Deus quer que você case. Uma influência terrível, a moça até se deixou levar, começou a ir lá para casa, conquistar meus pais, começou já a falar em casamento e me deixou num aperto. E eu fui consultar a Deus. Era isso que Davi fazia, é isso que você deve fazer. Orar para entrar, para sair, para comprar, para vender, para casar. E para ficar, permanecer casado. Fui consultar a Deus. E saiu um texto, eu abri a Bíblia, saiu um texto assim. Quem é aquele que diz acontece quando eu, o Senhor, não o disse? Precisa falar mais alguma coisa? Não. Aí já chamei aquela moça, conversei com ela, falei, isso não é de Deus. Conversei também com o pastor, com as pessoas que estavam influenciando. Acabou. Oportunidade perfeita. Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Deus não terá por inocente o culpado. Temos que ter cuidado ao usar o nome do Senhor. Aí Davi, eu já falei, a complicação que ia dar se Davi mata Saul, ele não assumiria o trono. Claro que o temor dele, considerando Saul como pai ungido de Deus, ele não faria isso. Mas existia uma complicação familiar que se Davi mata Saul, o troço estava ruim, iria piorar. Iria piorar e muito. Piorar e muito. Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então Davi diz aos seus homens, não toque no ungido de Deus. Ele consegue acalmar o ânimo desses homens. Aí vamos aqui, a Bíblia protegendo os ungidos de Deus. Vamos ver aqui alguns textos. Salmo 105, 15. Não toqueis em meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Isso.
Não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então Saul não viu nada que Davi cortou o seu manto. Não sei se no corpo dele ele cochilou e Davi cortou. Não sei se ele colocou em cima do buraco lá da caverna. Davi pegou e cortou. Não sabemos. A Bíblia não diz como, mas Davi cortou, lhe doeu o coração. Mas cortou e levou. Aí Saul vai saindo da caverna, ajeitando a roupa, não viu nada, não sabe de nada. Não ouviu nada. Sai da caverna, coloca os homens em marcha e vai andando. Aí a Bíblia diz que Davi grita lá do outro lado. Grita. Ele grita a Saul: porque o rei dá ouvidos àqueles que dizem que quero o teu mal? Por que o Senhor escuta os seus conselheiros? Por que, ó rei, tu dás ouvido a esses homens? Do versículo 8 ao 15, vamos ver o discurso de Davi acerca disso aqui. Por que ele dá ouvido aos seus conselheiros? Amados, existem duas questões. Ou seus conselheiros são para proteger você, os seus interesses são comprados, como eram os conselheiros de Saul, tudo comprado. Já falamos muito sobre isso. Saul dava propriedades, dava vinhas, fazia capitão de 1000, de 100 homens, comprava. Como temos a nossa política hoje para proteger a Constituição do país, aquele livro que contém as leis. Mas os homens se vendem para defender o interesse do governo. E esse conselho, ele é comprado para defender os interesses de Saul, que passa a ser os interesses deles. Porque se o governo cair, esse conselho cai também. Então eles têm todo o interesse de se proteger. E para se proteger, tem que proteger o rei. E Davi pergunta: por que você dá ouvido a esses homens que dizem que eu quero o teu mal? Aí continua o texto aqui. Eis que esse dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos. Tem coisa que acontece que tudo é o Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Deus entregou Saul nas mãos de Davi, sim, mas não para Davi matá-lo. Deus queria mostrar que estava com Davi. Estou contigo, como ele fez com Gideão. Desce lá no arraial dos filisteus. Dos filisteus não, amalequitas. Desce lá. Vou te mostrar que eu estou contigo. Eu fiz até uma como que Gideão ouviu? Como que Gideão ouviu aquele homem falando sobre o sonho? Como? Aí aqui Saul está na mão de Davi. Nesta caverna. Hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Aí Davi dando uma lição de moral em Saul. Meus conselheiros disseram para mim te matar. Era conselheiro dele. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderia a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. E Saul está perseguindo Davi, porque sabe que Davi é ungido do Senhor. Eita, situação terrível. Olha, pois, meu pai, olha só como eu te disse que ele considerava Saul como pai. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há em minha mão nenhum mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Volta a interrogação: qual é o meu pecado, qual é a minha transgressão? A interrogação que Jonatas fez a seu pai. Por que Davi deve morrer? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Eu não vou te matar. Eu não estenderei a minha mão contra ti.
que se vingue o Senhor, mas eu não. Como diz o Provérbios dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Os ímpios vão te matar, eu não. Eu não. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Ô Saul, quem sou eu para tu me perseguir, Saul? Como é que uma pulga vai tomar o seu lugar? Um cão morto? Como é que vai ser uma ameaça para o reino de teu filho? E Davi usa essa expressão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul levantou a sua voz e chorou de remorso. Chorou de remorso. Remorso. Saul chorou. Essa é a tua voz? Essa é a tua voz, meu filho Davi? Chorou de remorso. E disse Saul disse a Davi: mais justo és do que eu, pois me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. Qual o bem? Bom, isso aqui agora é o que eu pergunto. Qual o bem que Davi fez a Saul? Muitos bens. Primeiro, livrou da ameaça do gigante. Deus, através de Davi, não podemos deixar de glorificar o nome do Senhor. Livrou das ameaças dos filisteus. Os filisteus tinham medo de Davi. Muitos bens Davi fez. Tocou a harpa para aliviar Saul daquele espírito maligno. E Saul recompensa com inveja, perseguição implacável. E tu mostrastes hoje que procede bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, deixará ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com o bem. Por isso que hoje me fizeste. O Senhor te pague com o bem que hoje me fizeste. Quem há que, encontrando o seu inimigo, deixa ele ir? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu vou contar a experiência de dois irmãos que encontraram o inimigo, mas o Satanás, que é espírito, transfigurado em homem. O inimigo perguntou para ele: qual é o seu nome? E ele disse assim: meu nome é o Senhor que te arrepreenda. E aquele homem sumiu na frente dele assim, como fosse uma nuvem de fumaça, sumiu. Outro irmão, ele estava indo para o monte, e encontrou com o adversário e começou a lutar, dar chute, soco, pontapé. Só que o chute dele vazava para o outro lado do homem. O soco vazava para o outro lado do homem. Então nós temos um inimigo que não podemos matá-lo. Não temos condição. O fim dele já está traçado pelo nosso Deus. Lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre, onde queima dia e noite. Inferno. Já está traçado. Já está traçado. É bom pontuar isso aqui. Já encontrou o adversário, a gente precisa orar e buscar a Deus para ter discernimento. Outro dia eu encontrei o adversário no posto de gasolina. E chegou para mim, estava eu e um diácono na Kombi, e ele perguntou para o diácono: qual o seu nome? Aí quando ele perguntou qual o seu nome, eu lembrei do irmão. Aí o diácono disse o nome dele. E perguntando meu nome, eu fiquei quieto, fiquei calado. Aí ele começou a se alterar, assim, de forma que deu para ver nitidamente que é o adversário. Que ele é mau caráter. Ele trabalha para nos diminuir, menosprezar. Ele me chamou de feio. Eu falei: é o bicho. É o bicho. Quando você vê alguém tentando te diminuir, desprezar, menosprezar, é o bicho. Aí aquele homem falou: é feio e mal educado. Aí eu falei: bom dia para o senhor também. Bom dia para o senhor também. Aí ele ficou todo sem graça. Aí falou: vou te pegar mais tarde. Aí, mas quando ele me chamou de feio, eu falei: vindo de você, elogio.
E ele disse que ia me pegar mais tarde. Adversário. Deus está comigo. Aquele homem sumiu, nunca tinha visto aquele homem. O adversário transfigurado em um homem, ele tem o poder de se transfigurar em um homem, transfigurar em mulher. Outro dia o irmão fez sexo com uma mulher, ele foi pro hotel com uma mulher, um irmão lambão desses que fica fazendo lambança, foi pro hotel com uma mulher e cometeu o ato sexual, e no final aquela mulher sumiu. Então o nosso inimigo, ele pode se transfigurar num homem, numa mulher, para nos perseguir. E nós precisamos de discernimento. Aí vai dizer, mata. Temos que matar ninguém. Nós somos convocados por Deus para dar vida, não é para tirar. Nossa boca ela tem que sair bênção e não maldição. Dar vida e não tirar. Lembro-me quando era garoto perseguido por um homem com uma faca enorme na mão por causa de um atrito com a esposa dele. Nós estávamos brincando na rua e a esposa dele me deu uma acabada de vassoura nas costas. E eu enchi a mão de pedras, garoto, e taquei não nela, taquei para dentro, para dentro do quintal, né? Bateu assim na varanda, mas não para atingir nada, só momento de ira. E quando o marido dela chega, ela faz a cabeça dele, ele vem atrás de mim com uma faca, um punhal grande. E nisso tinha um vizinho na rua que era um oprimido, um cabeludo. E ele disse assim, e eu peguei para me defender, eu peguei um porrete, uma madeira grande, grossa. E o camarada tá vindo para cima de mim com a faca e esse vizinho, falando entre os dentes, certa na cabeça dele. É na cabeça, não pode errar. Vai, não erra, tem que ser na cabeça, bem no meio da cabeça. E o cara tá vindo e tá ele falando entre os dentes. Cabeça baixa, falando entre os dentes. E quando o homem se aproxima, assim uns 5, 3, 4 metros, eu larguei o pedaço de pau e ó, corri. Fui para oração, oração, oração. Ele me perseguiu aqueles dias ali, o medo, o pavor da morte me cercou. Era um homem, esses nordestinos, eles não têm pena de enfiar a faca, eles enfiam a faca mesmo. Quem é do Nordeste aí sabe. E eu fiquei correndo alguns dias até que passou uma semana mais ou menos, eles se mudaram. Encostou um caminhão de mudança lá e eles se mudaram e eu glorifiquei o nome do Senhor e a vitória foi minha. Então nós temos que vigiar. Aí. Amados, estamos terminando. Agora Saul, ele vai pedir a Davi, ó, portanto agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigará a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Você sabe o que é desarraigar? No versículo. Isso. Saul vai reconhecer que Deus está com Davi, que Davi é ungido mesmo, e vai dizer, faz um concerto comigo. Faz um concerto comigo aqui, ó. Jura-me pelo Senhor que não desarraigará a minha descendência depois de mim. Os filhos dele. Ó, está preocupado com os filhos. Nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Como que isso aconteceria? O que é desarraigar? Aí eu notei aqui, ó, arrancar pela raiz, tirar completamente, extirpar, extinguir, destruir. Como arrancaria pela raiz? Mataria todos os filhos de Saul. Mulher, filhos, netos, toda a descendência de Saul. Mataria todos. Vamos ver alguns casos na Bíblia, né? Juízes 5, Juízes 9, 5. Vamos ver 2 casos aqui que Deus permitiu escapar um. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Só escapou um, por providência de Deus. Vendo, pois, Atalia, 2 Reis 11:11, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filho do rei Jorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou, roubou. Dentre seus filhos, dentre os filhos do rei, os quais matavam e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Providência de Deus. Esses 2 foram escondidos. Mas é isso que quer dizer desarraigar. Acabar com tudo. Acabar com tudo. Saul temia isso, que Davi fizesse isso.
As pessoas ruins, né, se mede você, mede eu por elas. Infelizmente é assim. Elas acham que nós vamos fazer o mesmo que elas. As pessoas más, elas se medem. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes a Jeroboão não deixou ninguém vivo, mas destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor, anunciada por seu servo, o Silonita Aías. 1 Reis 15, 29. Aqui Deus cortou mesmo. Ele usou o profeta e cortou mesmo. Morreu todo mundo. Então, último versículo. Então jurou Davi, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Jurou Davi que não mataria, não desarraigaria a descendência de Saul. Lá na frente, a gente vai ver os gibeonitas pedindo que enforcassem 7 homens descendentes de Saul para aplacar aquela ira de Deus de 3 anos de fome por causa dos gibeonitas que Saul matou. E com isso Deus traz livramentos ao próprio Davi. Depois Davi vai beneficiar o Mefibosete. E assim nós fechamos o capítulo 24. Amados, vamos pular o capítulo 25, porque o nosso intuito é seguir as lições, os nossos textos básicos. Numa outra oportunidade, nós faremos a exposição do capítulo 25. O assunto é a morte de Samuel, Nabal e Abigail. Em outra oportunidade nós faremos essa exposição, porque na outra exposição já pularemos para o capítulo 26. Então que Deus abençoe, meu abraço. Até a próxima lição. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal.